Queridos irmãos, vamos buscar a paz de Jesus em nossos corações para iniciarmos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos analisar o capítulo 14 e mais especificamente o item 9, que é uma mensagem de Santo Agostinho. O nome desse capítulo é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, dentro desse contexto, nós vamos, analisando essa mensagem de Santo Agostinho, focar mais na questão da ingratidão dos filhos e também os laços de família. Muito bem. Para iniciarmos, então, essa reflexão sobre a ingratidão, vamos refletir um pouco, tentar entender um pouquinho o que vem a ser a gratidão. Então, nós iniciamos aí por esse pensamento de Cícero, que é um filósofo antigo, antes de Cristo, onde ele diz: nenhum dever é mais importante do que a gratidão. Então, ele coloca a gratidão como um dever e um dever dos mais importantes. E Honoré de Balzac nos traz esse pensamento, dizendo: a gratidão é uma dívida. Olha, então a gente já está entendendo gratidão como dever e como uma dívida, né? Então, expressando uma vez mais a questão do dever, né? A dívida lembra o dever. Então, a gratidão é uma dívida que os filhos nem sempre aceitam no inventário. Achei bastante interessante essa colocação. Então, Paulo de Tarso, na Epístola aos Tessalonicenses, ele diz assim: estejam sempre alegres, deem graça por todas as coisas. Então, a gratidão pressupõe essa alegria, e a alegria que dá graça por todas as coisas. Vamos observar o todas as coisas. Então, Paulo nos recomenda dar graça por todas as coisas, sendo elas de prazer ou de dor, né? Então, a gratidão vem a ser esse reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Então, dentro dessa análise aqui, de entender que a gratidão é um reconhecimento por um benefício recebido, já nos leva a pensar o reconhecimento dos filhos para com os pais. Porque se é um reconhecimento de um benefício, então, dentro da análise, principalmente pelo prisma da reencarnação, a gente vai perceber o valioso benefício que é a oportunidade de voltarmos a esse plano terreno, e essa é uma gratidão aos pais que nos recebem, que nos oferece aquela oportunidade de nos acolher para a nossa trajetória, né? Então, a gratidão, ela ajuda as pessoas a serem mais positivas, a aproveitar os bons momentos da vida e a lidar melhor com os problemas. Então, manter esse estado de alegria e de dar graças a todas as coisas, prazerosas ou não prazerosas, dolorosas, difíceis, mas esse estado de reconhecimento do lado bom, do lado positivo
de todas as circunstâncias. E aproveitar então esses momentos que a vida está nos dando. E também esse estado íntimo de alegria nos ajuda a lidar melhor com os problemas. Então, quer dizer, te dá mais condições de alcançar as resoluções, te dá mais condições de administrar aquelas dificuldades que nós costumamos chamar de problemas. E Paulo ainda, na outra epístola aos Filipenses, está dizendo: tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que se fala bem, tudo que é virtuoso e tudo que é digno de louvor, continue a pensar nessas coisas. Olha que interessante. Então, Paulo, nesse versículo, ele está mostrando que quando nós pensamos no que é verdadeiro, no que é amável, no que é virtuoso, digno de louvor, isso nos traz essa condição íntima de firmeza, de ânimo, de coragem, né? Então, confirma essa expressão uma atitude de gratidão. Quando a gente consegue fazer esse foco no que é verdadeiro, porque, vamos pensar, verdadeiro. Então, é a questão de analisar cada situação que nós estamos vivendo, porque se a gente fica focado na superfície das coisas e não faz esse olhar mais profundo de todas as circunstâncias, de todas as situações pelas quais nós passamos, então muitas vezes a gente entra num estado de sofrimento por não conseguir pensar no que é verdadeiro. Qual é a verdade naquela situação, né? Então, esse estado de reconhecimento vem a ser o que a gente pode entender por gratidão. Agora, Santo Agostinho já inicia analisando o polo oposto da gratidão. Nessa mensagem, ele inicia dizendo que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Então, já nessa frase, o que a gente vai analisar aí? O egoísmo é que nos coloca nesse polo oposto da gratidão, quer dizer, nos coloca como dentro da ingratidão, e é isso que nos faz sofrer, né? Então, assim, a raiz da ingratidão, quer dizer, de nos colocarmos nesse polo oposto, vem a ser o nosso egoísmo. Agora, ele diz que mais a dos filhos para com os pais, quer dizer, a ingratidão dos filhos para com os pais, apresenta um caráter ainda mais odioso. Então, assim, o peso na contabilidade cósmica nossa, nos mantendo nesse polo oposto da ingratidão, é um. Agora, quando essa ingratidão ela é dirigida aos pais, então esse peso é maior. O nosso desajuste kármico será um pouco mais intenso quando a gente está nessa atitude de ingratidão. Quando se refere aos pais, então tem um peso maior, né? O desajuste é maior. Por quê? Nós já recebemos essa orientação, honrai o pai e a mãe, lá em Moisés, lá nos 10 mandamentos, é o 5º mandamento, honrai pai e mãe.
Então, o Santo Agostinho ele vai fazer uma análise desse mandamento, onde ele diz que é um colorário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Então, ele fala que honrai pai e mãe é uma afirmação deduzida desta verdade que já está demonstrada, que é a lei da caridade. Lembrando que Jesus diz, fora da caridade não há salvação ou não há libertação. Então, o Santo Agostinho já traz essa evidência desse mandamento como, assim, uma afirmação da lei da caridade e do amor ao próximo. Então, não se pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Então, o amor pelos pais é o nosso primeiro, vamos dizer assim, movimento de altruísmo. Então, desenvolver essa caridade, desenvolver esse amor ao próximo, inicia-se ali com os pais. Os pais são vamos pensar assim, o nosso próximo mais próximo são os nossos pais. Então, ele continua, Agostinho, o termo honrai encerra um dever a mais para com eles. Então, ele coloca que esse honrai, ele é um leque maior, ele é além desse movimento da caridade, né? Do amor, da ação do amor, ele coloca uma piedade filial. Então vamos entender o que estaria dentro desse contexto do honrar, né? Então, se ele está destacando que o honrar ele é um pouco mais ainda que o amor, então o que estaria dentro desse contexto? Então podemos entender esse honrar pelo respeito, né? E no fim acaba ficando tudo junto, porque tudo que está contido dentro do honrar está contido dentro do amor. Não tem como amar sem honrar e honrar sem amar, né? Mas é uma questão didática aí para a gente reforçar a ideia, né? Então, assim, incluiria o respeito, então a caridade, que vem a ser a benevolência, a indulgência e o perdão, o reconhecimento, que é a gratidão, e essa piedade, que vem a ser essa compaixão. E também a assistência, assistência que os filhos devem para com os pais. E dentro do prisma reencarnatório, nós podemos incluir o dever de reajuste kármico. Então, o entendimento do processo reencarnatório nos leva a entender a questão kármica, né? Então, assim, vamos entender o que seria esse ajuste kármico, né? Ainda ele diz aí, os espíritos arrependidos e desejosos de vencer pedem permissão para reencarnarem na família daquele a quem detestou. O espírito arrependido, desejoso de vencer, ele pede permissão para reencarnar na família daquele a quem detestou. Então, esse ajuste kármico aí vai ser agora o desenrolar do nosso estudo, certo?
Bom, ele pede, né, obtém a permissão, reencarna no seio ali daqueles que ele tem um relacionamento de desafeto, né? Então, qual será o seu procedimento nessa família que ele escolheu? A resposta é: dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Porque a gente sabe aí que pelo esquecimento do passado, lá na erraticidade, o espírito está dentro de uma possibilidade de reflexão, ele tem uma abrangência maior daquilo que ele pretende alcançar, e ele faz um propósito, faz um plano, tal. Só que, ao chegar aqui no plano, tem o esquecimento do passado. Então, para que ele execute, desempenhe aquele seu propósito, vai estar dependendo muito do que ele incorporou, né? Do sentimento que ele firmou dentro dele, dentro dessa boa resolução que ele tomou, porque é uma boa resolução. Pedir para reencarnar junto àqueles que ele tem esse desequilíbrio kármico, né? Então, vamos pensar, refletir um pouquinho a família dentro desse aspecto da reencarnação. Então, os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo entre os parentes próximos, então, pai, mãe, filhos, irmãos, são, de uma forma ou de outra, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem, esses relacionamentos, por afeições ou desafetos. Então, dentro desse nosso plano evolutivo, que nós estamos no segundo escalão ainda, vivendo ainda sob a égide da lei de ação e reação, ou causa e efeito, ainda vivemos então as expiações e as provas, porque ainda não potencializamos o amor, então não caminhamos pelo amor, mas caminhamos ainda pelos nossos erros e acertos, vamos dizer assim. Então, é mais do que natural que dentro da família se encontre uma boa parte de relacionamentos em desafeto, que a finalidade da reencarnação é justamente fazer esse ajuste kármico. Então, esses relacionamentos, geralmente, tem alguns que são por afetos mesmo porque são comprometimentos, esses espíritos de grande afinidade, que traduzida por uma grande simpatia entre ambos, que tem dentro dessas famílias, esses constituem, assim, vamos dizer, os pilares ali para trabalhar ali dentro daquela família e auxiliar na recuperação de todas aquelas almas que estão ali consteladas, né? Então, são relacionamentos comprometidos, tanto por simpatia, no caso de serem afetuosos, mas por grandes cobranças, quando é a questão dos desafetos e, então, comprometimentos para esse reequilíbrio kármico, né? Então, a reencarnação é a grande oportunidade para a reparação dos males, para a modificação de um relacionamento, transformando inimigos em amigos. Olha que maravilha!
que é isso, né? Quer dizer, então, aquele relacionamento espinhoso, vamos dizer assim, ali dentro da família, é justamente o processo, né, de transformação. Aquilo está se modificando, se reequilibrando, então repolarizando esse relacionamento. Muito maravilhoso isso, né? Então vamos pensar na linha do tempo, né? O tempo é a dimensão do movimento. Então, quando a gente fala tempo, o tempo nada mais é do que essa dimensão onde o movimento acontece. Então, assim, a gente coloca, até por uma questão didática, passado, presente e futuro, dentro dessa linha do tempo. Então, vamos pensar nesse hoje, nesse presente, que nasce uma nova personalidade. Então, quando a gente fez aquele pedido, teve a permissão, chegamos aqui, né? Então, aqui não só um corpo físico que nos é dado, mas também uma oportunidade de uma nova personalidade. Então, essa coisinha linda aqui já é um viajor que traz aqui dentro dessa sua psique todas essas personalidades já vividas em outras oportunidades. Então, esse bebezinho, ele tem todo um pacote com ele, né? Ele traz todo um arquivo, vamos dizer assim, né? E traz todo um projeto. Aí que é a grande importância, né? Ele traz um projeto de vida, ele traz um propósito. Existe um propósito bem definido para ele estar justamente naquele berço, no seio daquela família. E vai depender, então, de todo um trabalho aqui, nessa oportunidade, que já está desenvolvendo para o futuro. Então, por isso que a gente sempre destaca a importância do agora, é no hoje, é no agora, que nós já estamos delineando a nossa sequência para o futuro. Então, a gente fala o hoje é a construção do amanhã e o hoje, carregado desse ontem, todo desarmonizado, todo desequilibrado, com a grande chance de fazer um determinado equilíbrio e seguir a trajetória. Maravilhoso isso, né? Então, é o que aprendemos aí na doutrina: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, mostrando esse movimento nosso de ir e vir desse plano físico, desse plano material, volta para a erraticidade, dá um tempo ali, volta até a gente conseguir a nossa libertação desse processo. Muito bem. Então, Agostinho continua analisando aí para nós a nossa chegada ali na erraticidade entre uma existência e outra. Então, ele diz, quando deixa a Terra, aí quando ele está dizendo deixa a Terra aqui, ele está se referindo à desencarnação. Ele está se referindo aqui à Terra como esse nosso plano físico aqui, material, só para a gente poder definir bem, né? Então, quando deixa a Terra, quando desencarna,
o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes. Então, como nós dissemos, vai ter todo um processo aqui nesse plano, entre o berço e o túmulo, que você vai realizar o seu movimento, né? Vai realizar a sua tarefa, desempenhar os seus propósitos, fazer a sua melhoria. E quando chega o término desse ciclo que você desencarna, você é exatamente essa personalidade, não só essa personalidade mais externa, que é a vivência dessa existência atual, mas também todo o pacote, que o pacote das reencarnações, das personalidades, a gente não se desvincula deles, eles nos acompanham dentro de toda a trajetória. Então, assim, ao desencarnar, a única diferença é que nós saímos de uma dimensão para outra, mas nós continuamos sendo os mesmos. Então, tudo aquilo que aquela personalidade conseguiu modificar dentro de si, ela está levando com ela. Ou se ela agravou aquela situação, também ela está levando com ela, né? Continua com a sua malinha de viagem, né? Então, essas paixões ou virtudes inerentes à sua natureza, é isso que ele quis dizer, né? E se aperfeiçoou. Aí, então, lá na erraticidade também, né? A gente pôs aqui para representar aqui a erraticidade, a gente percebe aqui que são várias regiões de sombra e de luz também, né? E como a gente é o mesmo, então a gente vai estar inserido dentro dessa erraticidade, dentro da faixa vibratória que nos abrigar, dependendo de como nós estamos, né? Então, mas aqui também ele tem essa oportunidade também de aperfeiçoar. Então, ele se aperfeiçoa ou permanece estacionário. Então, quando ele vem, ele chega aqui, ele continua tendo as oportunidades de se aperfeiçoar ou continuar estacionário, até o dia em que ele desperte. E aí é uma outra análise, né? O que leva é outra questão, mas assim, o importante é que a gente entenda, tenha essa noção de que ele chega um momento em que ele deseja receber a luz. Ele acorda e deseja receber a luz. Então, a gente representou aqui. E o que acontece, então, nesse momento, quando ele deseja receber a luz? Olha, aquele que busca a luz, então, esse espírito que já despertou e já tem esse desejo de fazer o seu reajuste, ele faz ali como que um balanço geral. Esse a gente chamou aqui de um balanço geral. Porque ele aprecia, então, as funestas consequências de todas as suas paixões e se sente induzido a tomar resoluções boas. Olha que bacana isso, né? Então, ele vai compreender, ele compreende que para chegar a Deus só há uma senha, a caridade. Então, ele entende que fora da caridade não há salvação, né? Então, não há libertação. Nessa sua apreciação aqui, nesse seu balanço geral, ele está conseguindo compreender isso. Ele tá conseguindo entender que ele tem todo um caminho e ele está amarrado, ele está preso. Ele não consegue caminhar, alcançar os degraus dessa evolução, não consegue alcançar essa luz que ele já deseja, já é uma aspiração dentro dele,
porque ele está preso nesses desajustes do passado. Então ele faz esse balanço geral. E aí ele vai compreender que não há caridade sem esquecimento dos ultrajes, das injúrias. Porque não há caridade sem perdão e nem coração tomado de ódio. Ele consegue chegar a essa conclusão. Dá aquele estalo, dá aquele insight. Aí é que está a questão, né? Momento muito delicado esse. Ele decide, assim, buscar os desafetos para reconciliar com eles. Então ele consegue perceber isso. Opa, a única saída que eu tenho é limpar todo essas angústias, né? Toda essa mágoa, todo esse ódio. Eu preciso limpar isso tudo e então eu tenho necessidade de reconciliar. Eu preciso reconciliar para que eu consiga alcançar essa luz que eu já tenho essa aspiração por ela. Tá bom, beleza. Tomou a decisão. E aí o que ele faz? Peraí, eu acho que eu... Tá, isso. Aí ele quer reconciliar, mas ao se aproximar desses seus inimigos, a animosidade que lhe desperta no íntimo revolta-se. A ideia de perdoar, de abdicar de si mesmo e de amar os que lhe destruíram, talvez os haveres, a honra e a família. Então, por isso que é um momento então, a gente até trouxe essa ilustração aqui, ele tomou a decisão, mas ele sente um impacto de rejeição, nossa, mas eu tenho que perdoar, eu vou ter que abrir mão de mim mesmo, eu vou ter que amar essa pessoa que me fez tanto mal, porque ali ele está com a consciência plena, ele tem toda a consciência de tudo que aconteceu, né? E aquela pessoa que fez tanto mal para ele vai ter que amar aquela pessoa, ou ele vai ter que amar como pai, ou ele vai ter que amar como pai ou mãe, ou como filho, ou receber como filho, ou ser filho. Quer dizer, então, aí ele sofre aquele impacto. Então, ele tomou a decisão, resolveu, mas aquela animosidade que tem dentro dele ainda o leva a ter uma sensação de não ir em frente com aquele projeto. Só que o que acontece? Ele fica abalado, o seu coração fica abalado, ele hesita, vacila, agitados por esses sentimentos contraditórios. É todo um conflito que acontece ali com a criatura, né, com a alma. Agora, então ele passa por esse estado aí de conflito, uma coisa é ele querer buscar a luz, é desejar fazer a reconciliação. Outra coisa é o que está dentro dele, outra coisa é o sentimento que ele está vivendo. Ele ainda não conseguiu transmutar tudo aquilo. Então, o ódio permanece ali. Ele quer justamente se libertar desse ódio. Ele quer justamente transformar, repolarizar esse sentimento. E ele percebe a dificuldade. Mesmo porque, ali, quando está no preparatório da reencarnação, ele sabe que ele vai ter o esquecimento, né? Ele sabe disso. Então, ele tem
receio de que vá predominar essa animosidade que ainda está dentro dele. Então, isso aí a gente consegue entender o que acontece conosco, a nossa realidade, a nossa vivência aí com os nossos desafetos, né? Então, agora, se predomina essa boa resolução, eles vão orar, vão implorar aos bons espíritos que lhe deem forças e no momento mais decisivo dessa prova. Então, ele vai pedir ajuda do Pai Celestial, do Pai Criador, e vai pedir a ajuda dos irmãos da espiritualidade que estão ali auxiliando ele naquela sua decisão. Então, o amparo da espiritualidade tem toda uma equipe, né, que auxilia aquela criatura ali e continua auxiliando. Então, ele vai reencarnar tudo, mas ele vai esquecer o passado, mas ele também sabe que ele pode contar com a retaguarda dessa equipe que está ali auxiliando ele. Mas ele tem que decidir, né? Então, se vai predominar, porque muitas vezes nesse momento de conflito ele pode recuar. Ele pode dizer, não, eu não estou preparado, eu preciso me preparar melhor, né? Então ele pode recuar, mas se predominar, ele fala, não, eu quero enfrentar, aí ele vai pedir, requisitar esse auxílio da espiritualidade para lhe preparar uma nova reencarnação, quer dizer, um novo corpo juntamente com uma nova personalidade, a oportunidade dessa psique que está nascendo aqui ser reconstruída, né? Então, ele vai pedir a esses espíritos a permissão para reencarnar no seio do seu ou dos seus inimigos, né? E aí, voltamos àquela pergunta que nós já fizemos ali no início, qual será o seu procedimento na família escolhida? Aí dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Por que é importante nós entendermos bastante isso aqui? Porque isso nos auxilia a entender o que nós estamos vivendo dentro das nossas famílias, né? Dentro das nossas questões existenciais. Então, é muito importante a gente ter, porque se nós conseguimos alcançar esse entendimento, o que vai acontecer? Falando aqui, nós agora reencarnados, já vivendo já essa situação, quando a gente consegue entender isso que a doutrina nos traz, nos ensina, isso nos coloca numa condição melhor, vamos dizer assim, de desempenhar esse propósito, desempenhar essa tarefa. Então, a gente vai conseguir abrir melhor, vamos dizer assim, os nossos canais para que a gente receba o amparo, o auxílio de toda essa equipe que ficou na retaguarda. Então, a gente faz essa abertura na consciência, abre os canais do nosso sentimento, aprende a fazer um trabalho de gerenciamento das nossas emoções. Então, a gente consegue ter uma condição melhor de alcançar êxito nesse propósito reencarnatório. É muito bacana isso. Então, a gente tem um exemplo aí nos Missionários da Luz, com, isso aqui acho que é
é da cartilha aí de todo estudante dentro da doutrina espírita. Quando estuda a questão da reencarnação, a gente vai lá no Missionários da Luz, de André Luiz, estudar a reencarnação de Sigismundo. Então, acho que já é bem conhecido aí de todos nós, né? A questão do Adelino, da Raquel e do Sigismundo. Então, é uma grande ilustração para esse entendimento, né? Então, em uma encarnação precedente, Adelino, Raquel e Sigismundo, após uma paixão desvairada, o Sigismundo assassinou o Adelino e a Raquel foi parar num prostíbulo. Então, a gente entende que a Raquel era compromissada com Sigismundo e traiu ele com Adelino, e o Sigismundo, se sentindo traído, assassinou Adelino. Então, o Sigismundo está lá no plano espiritual justamente nessa toda, passou por esse despertamento, esse desejo de encontrar a luz, essa ânsia de fazer esse reequilíbrio, porque ele entendia, o Sigismundo, que ele estava preso naquela condição, né? E não só ele, mas também o Adelino e a Raquel. E então, eles já tinham despertado, todos os três, a necessidade desse reajuste para eles se libertarem dessa nódoa, né, dessa mancha no passado deles, para que eles conseguissem se libertar e seguir a trajetória, né? Então, justamente esses três estavam nessa condição que a gente acabou agora de avaliar. Então, eles já tinham passado pelo conflito, pela indecisão, e já estavam dentro, já passaram pelo pedido e já estavam com permissão. Tanto que o plano já estava em ação, que Adelino e Raquel já estavam reencarnados, vieram para o plano físico, se compartilharam ali numa relação de vida conjugal, justamente para receber o Sigismundo. Então, o Sigismundo está aqui, e aí desencarnaram, né, cada um por sua vez, sobre a intensa vibração de ódio, já tinham passado então por toda aquela situação, e o casal prometeu receber o Sigismundo como filho, né? Então, é justamente uma ilustração de toda essa análise nossa aí. Então, vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Então, se a gente encarna e desencarna, tem uma finalidade. Qual a finalidade desse processo de virmos aqui para o plano físico, né? Então, a resposta dos espíritos é sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Uma dessas vicissitudes vem a ser a inconsciência do passado. Então, é uma grande vicissitude essa inconsciência do passado. Então, essa inconsciência do passado, ela é uma bênção da misericórdia divina. Porque se sem ter todo o conteúdo de memória, só essa animosidade que permanece dentro de nós, né? Já causa toda essa celeuma que a gente vive, toda essa dificuldade. Então, imagine só se a gente tivesse a consciência. A gente estaria voltando lá para aquele ponto lá de quando iniciamos lá na erraticidade aquele conflito, né? Então, a necessidade dessa inconsciência. Mas ela é uma vicissitude porque você tem que acordar por si só, né? Para fazer esse propósito dessa transmutação, né? Então,
temos nessa questão essa importante finalidade da encarnação, pois dá ao espírito a oportunidade de escolher o bem pela própria vontade. Olha a inteligência, né, divina. Porque aí você, lá no passado, assim, naquele passado ali na erraticidade, quando você toma a decisão que você quer fazer esse reequilíbrio, então você tem aquele ponto de interesse de saber que aquilo é uma pedra no seu caminho, que você tem que remover aquilo para que você consiga seguir adiante. Essa é uma situação, né? Então, um ponto forte para te manter firme no propósito. Agora, quando chega aqui, que você tem essa inconsciência e que você sente todos esses conflitos, mas quando você é perseverante, que você busca todas as condições para que alcance êxito, então você escolhe o bem pela própria vontade. Então você não está escolhendo o bem escorado, vamos dizer assim, dentro de uma visão, mas você escolhe por escolher. Então esse é o grande mérito, né, nosso, escolher o bem pela nossa própria vontade, sem influência ou sem interesse secundário, pois isso seria um negócio e não uma escolha pura. Está aí a bênção da inconsciência do passado. Por quê? Então vamos falar um pouquinho desses traumas do passado, né? Porque a gente diz o seguinte, nós temos a inconsciência do passado, mas o passado grita no presente. O passado está vivo no nosso presente, né? Então a gente, todas as vezes que somos incomodados ou defrontados com agressores, o impulso da raiva vai surgir, que é aquela condição que a criatura ficou lá naquele momento ali na erraticidade, ele surge aquele impacto assim, né? Porque isso explica por uma lei física, que é a assimilação e repulsão dos fluidos. É uma lei física que explica isso. Por isso que a aproximação, a gente fala assim, é magnético, né? Você sentir atração ou repulsão. Você se sente atraído pelos fluidos afins e se sente repulsão pelos fluidos não afins. Então, esse passado vai ressurgir o tempo todo, mesmo você tendo esse esquecimento. Então, a gente diz que é uma prova kármica. É interessante que a gente fala, é uma prova, porque dentro aqui do nosso processo evolutivo, nós temos as experiências provacionais e as experiências expiatórias. Então, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Por isso que a gente diz que é uma prova, tipo assim, é um desafio para ele, né? Ele fazer essa polarização de tornar um inimigo em amigo, né? E aí, o incessante contato, então, com os seres a quem odiou é mesmo uma prova muito difícil, né? Então, não é só uma experiência expiatória. Sim, são expiatórias, mas, ao mesmo tempo que é uma experiência expiatória, ela também é uma experiência provacional, porque ela está te dando a oportunidade de você fazer esse amadurecimento, de você fazer esse crescimento moral e espiritual. É muito interessante a gente conseguir alcançar essa reflexão, né? De que é uma prova difícil.
Mas, e geralmente sucumbe se não tem ainda essa vontade bastante forte, né? E então isso explica esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Então são questões muito comuns, né, no nosso dia a dia, essa situação de rejeição natural entre pais e filhos, né? Tanto a criança apresenta sintomas de rejeição pelos pais, como também os pais apresentam rejeições, repulsões pelos filhos, né? Então, tem a questão de que nós receber uma criança ali no nosso berço é uma tarefa, porque essa reflexão ela serve tanto enquanto somos filhos e enquanto somos pais. Então, um dia nós vamos ter que responder ao nosso tribunal da consciência que fizestes do filho confiado à sua guarda. Então, aquele filho que está chegando ali, ele foi confiado à nossa guarda. Então, aquele filho, ele é aquele viajor, né? É aquela viajor que traz todo aquele pacote, traz toda aquela bagagem e todo aquele plano de trabalho. E se você está dentro desse contexto, se você está recebendo aquela alminha ali, você está envolvido, você está constelado com ele, né? Então, nós vamos ter que responder essa pergunta. O que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, lá no livro Néio Lúcio, de Jesus no Lar, ele diz que o berço doméstico, isso é uma frase de Jesus, na conversa de Jesus com os apóstolos, relatada ali pelo Néio Lúcio, nesse livrinho, Jesus no Lar, ele diz que o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. Então, esse berço doméstico, ele é uma escola, ele é um templo da alma, né? E aquele bebê, então, lindo, tão puro e frágil, que aporta o berço do nosso lar, é um espírito milenar, é um viajor que traz consigo todo um passado, uma bagagem de experiências, de compromissos assumidos e tem um objetivo bem definido para estar ali, conforme já analisamos. Então, o Santo Agostinho, aí nessa mensagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, traz para nós, espíritas, estudantes desse livro, ele traz uma mensagem, ele traz um conselho. Ele diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do passado para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Olha que linda, maravilhosa essa mensagem, né? Quando a gente aprofunda bem no silêncio da nossa alma essa mensagem, a gente parece escutar
a voz de Agostinho, né? Esse espírito tão iluminado que tanto nos ajuda através das suas mensagens. Então, espíritas, vocês têm todo um entendimento de como a lei divina funciona. Então, vocês sabem que você não é dono, você não é proprietário ali daquele serzinho, né? É uma alma e você tem um compromisso com ela. Você se comprometeu a aproximar de Deus essa alma. Então, aqui destacando bem a função, a missão dos pais. Então, porque a gente, dentro desse processo de vai e volta, nós temos oportunidades de viver o papel de pais e educadores e viver o papel de filho. Mas aqui ele traz um chamativo para a função do seu papel enquanto pais, enquanto educadores, né? E aqui a gente poderia estar estendendo não só para os pais biológicos, mas também para os pais afetivos, e não só para os pais, mas também para os mestres e os educadores, né? Que temos uma tarefa, temos uma missão importante, que é auxiliar a aproximar aquela alma que nos foi confiada, aproximar ela de Deus. Então, os cuidados e a educação que vão auxiliar esse aperfeiçoamento e o bem-estar futuro, né? Então, nós trouxemos aqui uma lembrança de uma palestra do Divaldo Pereira Franco, quando ele fala dos desafios em família. E ele fala que os desafios em família é um desafio do bem viver. Então, ele não é aquele viver bem como a gente entende aqui, materialmente falando, mas aquele bem viver espiritualmente falando. Então, para se conseguir esse bem viver, espiritualmente falando, é preciso uma autossuperação das paisagens profundas das paixões primitivas. Então, aqui falando para qualquer tipo de tarefa, missão ou papel que a gente esteja vivendo, né? Pais ou filhos, ou mestres, ou educadores ou educandos. Então, o nosso grande desafio é superar essas paisagens profundas. Essas paisagens profundas aqui seriam aquele pacote que a gente fala o tempo todo aqui, né? Aquele pacote que o espírito carrega com todas as suas personalidades. Então, conseguir estabelecer uma nova diretriz de equilíbrio, olha, uma nova diretriz de equilíbrio para atingir a plenitude e conseguir êxito sobre as circunstâncias aziagas ou essas circunstâncias adversas, né? Então, Santo Agostinho coloca: não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, da qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Então, essas circunstâncias
que o Divaldo chama aí lá de circunstâncias aziagas, né? Então, que é praticamente a nossa realidade, né? Então, essas rejeições comuns, e como pais e filhos ainda um tanto quanto, vamos dizer assim, despreparados ainda, né? Então, permitem a implosão, o impulso dessas paixões profundas, que o Divaldo diz lá, né? Essas paixões profundas, vamos até voltar aqui um pouquinho o slide, conseguir saber, autossuperações dessas profundas paixões primitivas, conseguir estabelecer uma nova diretriz de equilíbrio, né? Para atingir essa plenitude. Então, a gente vê nessa cena aqui toda a expressão dessas paixões profundas ali, toda essa animosidade, todo esse conflito que já analisamos aí nos slides anteriores. Então, a gente vê expresso aqui nessa ilustração aqui essa questão. Então, o que o entendimento da doutrina nos ajuda? Justamente esse conselho que o Agostinho está trazendo aí, né? Então, não escorraceis, né? Porque tem uma situação do passado presente ali. Então, o que precisa é trabalhar o perdão e trabalhar essa expiação, certo? Então, a questão da ingratidão, porque a reflexão aqui é a ingratidão dos filhos para com os pais, né? Então, a ingratidão ou não reconhecimento é responsabilidade de quem recebe e não de quem oferece. Porque lembra que a questão da gratidão, ela é o reconhecimento. Então, o não reconhecimento, ele é de responsabilidade, o reconhecimento ou não reconhecimento é de responsabilidade de quem recebe. Então, são os filhos que estão recebendo dos pais. Então, a gratidão é o dever dos filhos, né? Gratidão é o dever dos filhos. Então, e não dos pais, nessa relação pais e filhos. Então, o pai doa e o filho recebe. Então, o dever de gratidão é do filho, que recebeu, e recebeu muito. Por mais considerações adversas que possa ter, né? A gente sempre costuma dizer que, pelo simples fato da oportunidade desse novo corpo, dessa nova personalidade, só isso já finaliza, já pontua, vamos dizer assim, o nosso dever de filho. Agora, os pais, então a gente trouxe essa ilustração aqui, né? Que não existe um travesseiro mais confortável do que uma consciência tranquila. Então, os pais, cabe dentro da função, o dever dos pais é buscar essa consciência tranquila aqui, né? E quando os pais, então, tenham feito tudo que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, e se não alcançar o êxito, não tem de se culpar. É uma conclusão aí do próprio Agostinho. Então, o que seria uma atitude de perdão? Eu digo, eu analiso toda essa celeuma, analiso toda essa questão, observo
faça uma autoavaliação de toda a situação que a gente está vivendo ali dentro da nossa família, consegue fazer essa identificação desse passado presente que está ali causando todo esse conflito, essas desavenças, né? E se nós temos dentro de nós o propósito de vencer, né? Vamos pensar assim, ao desencarnar, levar conosco essa consciência tranquila do dever cumprido, e aí vale tanto para pais e filhos, né? Eu vou dizer, é a atitude do perdão. Então, eu estou vivendo essa situação para o perdão. Então, eu vou perguntar, o que eu vou escolher fazer? Né? Então, se eu vou escolher perdoar, então, o que eu escolho? Perdoar. Então, eu vou assumir a responsabilidade pela minha própria felicidade. Quando a escolha é perdoar, você assume a responsabilidade de que a felicidade deve a você. Tanto se você é um pai que está sofrendo a ingratidão, quanto se você é um filho que cobra, não é grato aos pais porque não reconhece, né? Então, se você tem esse despertamento para o perdão, você vai reconhecer que a sua felicidade não depende do filho e a sua felicidade não depende do pai, né? Depende só de você. Essa é uma atitude de perdão. Assumir essa responsabilidade pela própria felicidade é uma atitude de perdoar. Outra atitude de perdoar é entender que pessoas erram, mas também acertam. Então, é você a começar a entender e conseguir alcançar, olhar para os erros, mas também olhar para os acertos. Conseguir fazer essa equação, né? Sair daquela superficialidade de observar só os erros, mas também buscar os acertos de todos, tanto próprios quanto dos outros, né? Entender, então isso de você saber entender o erro e entender o acerto é uma atitude de perdoar. E entender que podemos nos curar e ainda ajudar nossos filhos a se curarem, essa é uma atitude de perdão, certo? Então, perdoar, a gente diz, quando estuda o perdão, que perdoar é uma trajetória de amor ao longo de um tempo necessário para dissolver um rancor ou um remorso. Então, tem alguns rancores e alguns remorsos que são muito intensos, são muito profundos, tem todo um histórico, tem toda uma bagagem. Então, não é assim um estalar de dedo que vai acontecer o perdão. Por isso que a gente equacionou todas aquelas atitudes de perdão, que são atitudes do nosso dia a dia, do minuto a minuto, do caso a caso, né? Então, toda essa movimentação, por isso que a gente fala que perdoar é uma movimentação, uma trajetória. Ao longo de um tempo, vai levar dentro daquela linha do tempo, né, que constitui passado, presente e futuro, nós vamos ter todo esse processo. Então, o perdão é todo esse processo, né? Então, perdoar, a gente pode dizer que é abrir em nosso coração essa possibilidade de fazer essa trajetória e também considerar que não queremos mais alimentar aquela mágoa ou aquele remorso. E então, finalizando aqui na nossa última apresentação, a gratidão. Ficar com a reflexão aí da gratidão, fechando com isso. Celebrar cada momento. Gratidão é isso, celebrar cada momento, cada vivência. Celebre, lembrando Paulo lá, dê graças a tudo, né? Se mantenham alegres, pensem no positivo, pensem no amável, né?
pense no que é valoroso, verdadeiramente valoroso. Pense na verdade. Então, isso é celebrar cada momento, celebrar o que se conquistou, porque nós temos na nossa contabilidade muitas conquistas. Então, celebrar, se alegrar com essa conquista. E também o que não se conquistou. Então, porque Paulo não falou? Todas as coisas, né? Todas. Então, o que conquistou e também o que não conquistou. Vamos celebrar. Porque se você já consegue entender o que você não conquistou, é motivo de alegria. Porque você já está conseguindo enxergar que você ainda não alcançou, mas que você está no processo, que você está buscando, que você está decidido. Então, é motivo de alegria você comemorar, você ter enxergado isso que você ainda não conquistou. Celebrar o que se tem e o que se quer. Celebrar quem somos, do jeito que estamos. Celebrar a vida. Celebrar é uma bela forma de se agradecer. Então, meus irmãos, era essa a reflexão que nós tínhamos para hoje. Desejamos a todos um estado íntimo de muita paz. Gratidão. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Ama, prepara a alvorada, caminha em nossa estrada, nos mostra a direção. Chega, consola o triste e o fraco, reparte teu pão farto, anima o coração. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Fala do alto da montanha, que o som do belo canto sustenta o interior. Perdoa a nossa fúria insana, que um dia ainda ofereço a ti o meu amor. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Em todo lugar o seu rosto, sua luz, o seu Natal, o seu nome, Jesus.